Além, então, dos investimentos da Petrobras, que mais eu tenho? A busca por fontes alternativas. Que fontes alternativas são nesse momento? Eu tenho o Procarvão, que não tem lá muito impacto, não tem lá grande conhecimento, inclusive seu, porque não teve grande resultado. Agora tivemos o Proálcool, que esse sim, né? Pergunta ao seu pai, pergunta ao seu avô, né, se eles não tiveram na década de 70, década de 80, carros a álcool. O carro a álcool foi a grande sensação. Me lembro até de um comercial, já foi até usado em questões, que era o Senna, o Ayrton Senna, nosso grande piloto, Ayrton Senna, um dos maiores de toda a história do automobilismo, fazendo o comercial do Corcel 2, né, um carro da Ford muito famoso, um Corcel que era movido a álcool, e ele falando maravilhas do carro. Por quê? Porque, na verdade, a população acreditou no Proálcool, foi um grande projeto, e até hoje o etanol, basta você andar pelas ruas e ver, né, que você vende gasolina e etanol em todos os postos, até hoje o etanol é sim uma fonte de energia, né, considerada aí alternativa, tá, em relação à gasolina, ao petróleo. Até porque o etanol, ele é, né, ele é renovável, você produz a cana e retira esse etanol, principalmente no nosso caso da cana. Tudo bem? E ainda temos uma outra questão, que é o projeto nuclear brasileiro. Né? O projeto nuclear brasileiro, ele é ativado, aí, digamos, em 1968, tá? Então ainda antes do choque do petróleo, e vai aí, né? Temos 8 reatores para serem estabelecidos, ou então temos aí 8 possíveis usinas nucleares para serem construídas no país. A primeira, Angra 1, Angra 2, né? E temos aí a possibilidade da construção de Angra 3. Tá? Então o Brasil tem aí uma proposta de substituição, né, desses combustíveis fósseis, né, do petróleo, a partir da energia nuclear. Tá? Não é uma tendência só brasileira, é uma tendência mundial. A França vai se tornar, né, uma referência em energia nuclear. Ainda hoje a França tem aproximadamente 80%, quase 80% da sua energia gerada por reatores nucleares. Tá? A Alemanha também desponta como uma grande potência nuclear e o Brasil vem nessa vertente. Temos inclusive uma questão que nunca ficou muito clara na historiografia brasileira, que é se o nosso projeto nuclear ele era simplesmente um projeto energético, pacífico, ou se havia por trás disso também o interesse do Brasil em desenvolvimento de armas nucleares. O que em teoria, embasaria, né, essa ideia? O fato do Brasil, desde então e até hoje, pleitear um assento definitivo no Conselho de Segurança da ONU. E a gente sabe que, né, todos os 5 representantes que estão ali no Conselho de Segurança, eles detinham já esse armamento. Então é como se o Brasil se visse na necessidade, o governo brasileiro, o governo militar, o governo que crescia ali, né, no início da década de 70, 10% do PIB ao ano, se tornaria aí a 7ª maior economia do mundo. Então, se ele se tornasse também uma potência bélica, isso aumentaria suas chances de representatividade ali dentro do Conselho de Segurança. Isso não ficou claro, né? Lá na Serra do Cachimbo já encontraram buracos feitos, que em teoria teriam sido feitos testes de projéteis de armas nucleares, mas isso são apenas especulações. Tá? Mas fica aí a dúvida, fica aí, né, a proposta, tá, de pensamento para que a gente, né, não deixe esse assunto morrer. Tá? Bom, então essa questão energética é muito importante, então o projeto nuclear brasileiro é muito importante, ainda mais hoje, quando você tem um processo, principalmente na Europa, né, principalmente na Alemanha. A Alemanha hoje é uma referência de país, né, que tenta substituir essa energia nuclear, principalmente depois dos acidentes que aconteceram, não em Chernobyl, né, na década de 80, que foi um símbolo do desgaste da União Soviética, mas os acidentes que aconteceram no Japão recentemente, né, lá quando com o terremoto e o vazamento das usinas, a Alemanha começa um projeto de substituição da sua energia nuclear por energias limpas renováveis, principalmente energia solar, energia eólica, energia solar. A expectativa da Alemanha é que em 2050 ele já tenha 80% da sua energia proveniente de energia renovável. Tá? Então isso a Alemanha despontou, a gente ainda não vê isso acontecer na França, por exemplo, e no Brasil também não. A gente ainda estuda a possibilidade desses outros reatores que nós temos serem instalados e novas usinas serem construídas. Tá legal? Bom, então nós temos aí a questão energética, né, que pode muito aparecer na nossa prova, e a gente vai então caminhando para o final desse governo Geisel e há uma necessidade de fazer essa transição. Era muito importante que essa transição fosse feita para algum político, algum militar, né, que assumisse com o compromisso de manter essa abertura lenta, gradual
e segura. Né? Então, naquele momento, inclusive, foi importante para o governo Geisel emparedar, como a gente fala, como era a gíria militar, né? Impedir que membros da linha dura, né, assumissem, né, o governo. Um exemplo disso é o general Silvio Frota, que queria ser presidente e articulava um golpe, né, para derrubar o Geisel e assumir. E o Geisel consegue, numa manobra política militar, né, afastar Silvio Frota, coloca ele na reserva e assim consegue fazer a transferência do poder para João Batista Figueiredo. Passar o governo para Figueiredo significava então que nós teríamos um político, né, que é muito importante, né, um militar que já tinha feito parte do Serviço Nacional de Informação, então um homem que já estava ali participando desse governo, ele então continuaria esse processo de abertura. Não é assim um exemplo de homem democrata, né? Me lembro inclusive das palavras de João Batista Figueiredo quando ele foi entrevistado por uma repórter que, né, foi perguntar se de fato ele manteria, uma vez eleito indiretamente, se ele de fato manteria ali o processo de abertura. Né, um processo de abertura que foi inclusive estendido pelo famoso pacote de abril de 77, feito pelo Geisel. O Geisel em 77 baixou um pacote de medidas, fechou o Congresso, baixou um pacote de medidas, tá, onde ele garantiria, né, uma aprovação por maioria simples dentro do Congresso, criava os senadores biônicos, ou seja, 1/3 do Senado seria indicado pelo governo, tá, e daria ao próximo presidente da República 6 anos para terminar o processo de abertura. Esse presidente, né, que vai gozar desse pacote de abril, né, que vai participar desse processo de abertura e vai ter esses 6 anos, é João Batista Figueiredo. E aí quando a repórter vai até ele e pergunta, mas presidente, é verdade, né, que o senhor vai manter o processo de abertura? Ele teria uma resposta bastante ríspida, bastante violenta, dito, é claro que é verdade, você por acaso está me chamando de mentiroso? Né, aquela coisa bem pesada, né, e a repórter ele meio assustada, ele diz assim, eu vou continuar o processo de abertura no país e quem ficar contra, eu prendo e arrebento. Então, quer dizer, esse discurso já mostra claramente, né, que ele não é um exemplo, né, de democrata, mas era um militar colocado naquele momento com o objetivo de terminar o processo de abertura.